Olá, aqui é a Aressa e no vídeo de hoje a gente vai abordar a diversidade cultural brasileira. A cultura de um povo é formada por vários elementos, como crenças, ideias, mitos, valores, danças, sua forma de se alimentar, de se vestir, entre outros fatores. É uma característica muito importante, um componente fundamental de uma comunidade, porque a cultura é passada de geração em geração e ela traz em si aspectos locais de uma população, de uma sociedade, de um povo, de um país ou mesmo de uma região. A palavra cultura deriva do latim culturae, que quer dizer a ação de tratar, de cultivar conhecimentos. E esse termo, por sua vez, deriva de um outro termo latino, que é colere, que significa cultivar as plantas. Esse é um conceito que possui várias definições, sendo as mais conhecidas as que são oriundas da antropologia, como a formulada por Edward Taylor. Para Taylor, a cultura é todo aquele complexo que inclui conhecimento, crenças, a arte, a lei, a moral, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos e construídos pelo homem como membro de uma sociedade. Mas cultura continua sendo um conceito extremamente complexo e que não pode nem deve ser fixado numa única forma, num único sentido, porque ele possui diversas definições que variam e se transformam com o passar do tempo. O conceito de cultura inclui as manifestações artísticas da humanidade. E segundo o antropólogo Clifford Geertz, a cultura se expressa por meio de formas simbólicas através das quais os homens se comunicam, perpetuam e desenvolvem seus conhecimentos e suas atividades em relação à vida. Nesse sentido, se a gente pensar na expressão diversidade cultural, a gente vai perceber que ela está relacionada à grande variedade de culturas existentes. Há diversas manifestações culturais que revelam essa variedade, tais como os vestuários, as linguagens, as danças, as religiões e tantas outras tradições que compõem e organizam uma sociedade. Trazendo para o nosso contexto, o Brasil é um país gigante, tanto em extensão territorial quanto em diversidade cultural. E foi com a chegada dos portugueses na nossa terra, já habitada pelos povos originários, equivocadamente chamados de índios, somado ao cruel, violento e desumano processo de escravização dos negros africanos, trazido em navios negreiros da África, do continente africano, pelos portugueses, que começou o processo de miscigenação do nosso povo. Em seguida, chegaram os imigrantes italianos, japoneses, alemães, franceses, árabes, entre outros, que contribuíram para a diversidade cultural do Brasil. E é por isso que a constituição da nossa nação é tão singular. A nossa diversidade cultural é tão grande quanto o nosso país e se manifesta em características que variam e se diversificam em cada uma das 5 regiões do país: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Além, é claro, dos aspectos culturais únicos de cada estado que variam dentro de suas próprias regiões. Essa diversidade do nosso povo, essa riqueza cultural brasileira aparece representada em diversas obras de artistas brasileiros e nas mais diferentes linguagens. E hoje eu trago para vocês uma obra da artista brasileira Tarsila do Amaral, pintada em 1933 e que ganhou o nome de Operários. Nela, a artista retrata não somente a diversidade de culturas e povos, um verdadeiro painel da nossa gente, como também retrata o processo de industrialização do estado de São Paulo, além do imenso número e variedade étnica de pessoas vindas das mais diversas partes do Brasil para trabalhar nas fábricas que começam a surgir no início do século XX no país e tem seu pico na década de 30, ou seja, 1930, principalmente nas metrópoles, impulsionando o capitalismo e a imigração. Nas mais diversas formas e linguagens artísticas, nós encontramos expressões dessa diversidade cultural brasileira, como, por exemplo, nas manifestações da cultura popular, feitas pelo povo, para o povo, em sua maioria em espaços públicos, e que variam em suas formas simbólicas de acordo com cada região do país. Como são muitas e diversas, eu apresento aqui para vocês o nome de algumas das manifestações da cultura popular brasileira
presentes em cada uma das regiões do país. No norte, entre as diversas manifestações, nós encontramos, por exemplo, o Bumba Meu Boi, o Círio de Nazaré, o Carimbó e o Tambor de Crioula. Já no Nordeste, nós temos o frevo, o maracatu, a ciranda e o caboclinhos. Caminhando para o Centro-Oeste, a gente encontra a Festa do Divino, a cavalhada, o cururu e o siriri. Aqui na região Sudeste, entre as muitas manifestações da cultura popular, nós temos o Congo, a Folia de Reis, o jongo e as congadas. E lá no sul, lá na ponta do país, nós temos a chula, o fandango, o pau de fitas e a dança do vilão. Dessas manifestações mencionadas, muitas delas acontecem em outras regiões do país, como por exemplo a Folia de Reis, as congadas, o Bumba Meu Boi, mas algumas são específicas daquela região. Além das muitas outras expressões da cultura popular brasileira, como a capoeira, o carnaval, a festa junina, que acontece em praticamente todo o território nacional. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, porque nos próximos vídeos nós vamos conhecer mais detalhadamente algumas dessas manifestações. Eu espero vocês e até o próximo vídeo.